Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Então, hoje vamos ter mais uma web aula sobre análise estatística com o uso do Jamovi. Dessa vez, nós vamos falar sobre a construção de gráficos e de tabelas utilizando o Jamovi em sequência da nossa aula expositiva que tivemos há pouco, né? Então, hoje vocês vão observar que eu estou usando o Firefox, eu não estou usando o Google Chrome, porque eu identifiquei que, pelo menos na versão que eu estou usando do Google Chrome, ele apresentou um problema na hora de copiar as tabelas. Então, vocês podem tentar seguir essa web aula no Google Chrome, se vocês não tiverem nenhum problema, ótimo. Mas se vocês forem copiar as tabelas e vier em branco a tabela, então eu sugiro que vocês tentem usar o Firefox. Então, o primeiro passo, como sempre, vamos carregar o banco de dados aqui nas três tracinhos, abrir este dispositivo e carregar o banco, o nosso Excel, né? Aqui carregou o Excel e nós vamos fazer algumas tabelas e alguns gráficos utilizando esse banco de dados. Então, inicialmente, nós vamos aqui em exploração e em descritivos, o mesmo lugar que a gente foi para estatísticas descritivas, mas agora nós vamos nos focar mais nas tabelas. Inicialmente, nós vamos fazer algumas tabelas e gráficos das variáveis categóricas. Então, como vocês lembram, aqui é um símbolo de variável categórica e aqui o símbolo de uma variável contínua. Então, eu vou passar aqui para o lado a variável categórica. E vocês vão observar, como a gente viu na aula de estatística descritiva, que ele faz cálculos de estatística descritiva de variáveis contínuas, o que não serve para a gente. Então, nós vamos pedir as tabelas de frequência. E aqui nós temos uma tabela de frequência que já é uma tabela pronta. Não está pronta para vocês mandarem direto para o artigo, porque ela está em inglês e vocês têm que traduzir, evidentemente, se vocês forem mandar para um artigo em português. E também observem que aqui ficou 1 e 2. E não pode ficar 1 e 2, não pode estar codificada a tabela. Além disso, vocês têm que lembrar sempre de seguirem as regras de título de tabela que nós vimos na parte expositiva. E como é que eu uso esse resultado? Como é que eu mando ele para o Word? Vocês vão clicar com o botão direito em cima dele e em copiar. Vai aparecer uma outra janela, vocês vão clicar em copiar de novo ou apertar Ctrl C, como diz na mensagem, e nós vamos colar diretamente lá no Word, apertando simplesmente Ctrl V. E aqui está a tabela no Word, totalmente editável. E como vocês vão ver, ela já está no padrão de tabelas científicas que a gente viu na parte expositiva, né? Com uma linha, outra linha aqui e uma linha no final, sem linhas verticais. Precisa ajustar o título e ajustar essas codificações. Então, essa era a tabela. Vamos fazer agora um gráfico dessa variável categórica. Vocês vão clicar aqui em plots. A gente não viu plots na outra web aula, nós vimos a parte de estatística, mas agora vocês vão clicar em plots. E vocês vão pedir um gráfico de barra, que é o gráfico que é adequado para variáveis do tipo categórica. Quando vocês clicarem, automaticamente ele vai construir aqui o gráfico, e aqui já está o gráfico pronto. Da mesma forma, para enviá-lo para o Word, vocês vão clicar com o botão direito no gráfico, depois em copiar, copiar de novo, e lá no Word basta fazer um Ctrl V e o gráfico veio para o Word. Então agora nós vamos fazer o gráfico para as variáveis, para a variável numérica. Então, nós vamos desmarcar aqui o gráfico de barra, só para deixar mais limpo. Vamos tirar a variável categórica e vamos colocar essa variável numérica idade em meses. Ele vai calcular as várias estatísticas descritivas da variável numérica,
Vocês podem copiar essa tabela da mesma forma, clica com o botão direito, depois em copiar e cola no Word. Mas nós vamos focar nos gráficos. Os principais gráficos que são utilizados para variáveis numéricas são os gráficos do tipo histograma e boxplot, que são dois gráficos que nós vimos na parte expositiva. Então, aqui nós temos o gráfico do tipo histograma para a variável idade em meses, e aqui nós temos o gráfico do tipo boxplot para a variável idade em meses. Da mesma forma, para copiar, é só clicar com o botão direito, clicar com o botão direito e depois em copy, e copy novamente. Digamos que vocês tenham interesse em saber se essa idade ela varia de acordo com o sexo, ou seja, como é a distribuição e como seria o gráfico para o sexo feminino e para o sexo masculino. Então, vocês podem, usando a variável categórica que vai fazer a categorização dessa variável numérica, colocar essa variável aqui em split by, ou seja, dividir por. E assim que vocês fizerem isso, ele vai construir uma tabela que tem as divisões. Então, é uma tabela bastante útil, vocês já podem utilizá-la. Bem como ele vai criar gráficos que têm a divisão pelos diferentes sexos das crianças. Então, aqui eu tenho o histograma das crianças do sexo 1 e aqui o histograma das crianças do sexo 2. E aqui eu tenho o box plot dividido pelos sexos. Vejam que a gente tem um outlier aqui, tem uma criança que tem o valor de 600, o box plot é muito bom para ver esses outliers, e é por isso que esse gráfico de histograma ele vai até 600, porque existe uma criança no 600. Mas é tão pouquinho que mal dá para enxergar aqui. Entretanto, no outlier, no box plot, o outlier fica bem claro e bem visível. Para copiar, vocês vão clicar com o botão direito, depois em copiar, copiar novamente e vocês podem colar diretamente no Word para utilizar este gráfico. Bem, pessoal, eram esses os conteúdos que nós iríamos ver hoje. Espero que todos fiquem bem e até a próxima web aula.